Mas se você for São Paulino, talvez e muito provavelmente você esteja apreensivo com a ida do São Paulo lá para a terra da linguiça para enfrentar o Red Bull Bragantino. É ou não é? E se de fato você estiver preocupado com esse jogo, eu vou te dar um conselho. Acalme o seu coração, porque eu também estava preocupado antes de saber das boas novas que eu vou te mostrar. Só que antes, eu vou te mostrar o que o craque Neto falou sobre o Red Bull Bragantino. Ou melhor, sabor craque. Bragantino e São Paulo. Pra mim dá São Paulo, Godoy. Eu também acho São Paulo, porque o Bragantino sempre na hora H Bragantino sabe o que é? falha. Sabe quando você vai na festa, a sua irmã convida você pra ir na festa não de 15 anos, mas de 20 anos, formatura, 30. Aí pede pra dançar com você. Tem umas amigas bonitas da irmã sua, aí sua irmã quer dançar com você. Você dança, né? É o Bragantino. Sabe água de salsicha quando você faz cachorro quente? Que eu falei dia. Joga Cachorro quente. Você faz aquele cheiro gostoso. Pra que serve água de salsicha? Não serve pra nada. Aí você joga. Eu já penso diferente. O Red Bull Bragantino, ele pode ser uma água de salsicha, como disse o Neto, quando joga contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Mas contra o São Paulo a história é outra. Contra nós o que vem é o boi vermelho com asas cheio de ódio. Mas tudo bem, talvez eu tenha dado uma exagerada aqui, até porque quando a partida é no Morumbi, dá uma equilibrada. Mas o problema é que esse jogo será lá em Bragança. Ali o São Paulo tem dificuldade. E é por esse detalhe que eu estava preocupado, entendeu? Estava preocupado até ver a última informação que saiu, que o Red Bull Bragantino pode ir com 8 desfalques para essa partida. E o Sacha também está nesse meio aí. Isso me conforta. Já o São Paulo vai com a cavalaria completa. E se perder esse jogo, aí eu vou acreditar que o problema é espiritual. E temos uma novidade. O Cauli, que veio do Bahia, já chegou, se apresentou, tá no bid e pode jogar. Então quer dizer, fora a cavalaria completa, temos aí o plus do reforço. Legal, né? E justamente sobre esse reforço é que a gente vai conversar agora. Estavam tentando criar um inferninho aí envolvendo o nome dele e do Rogério Ceni. Você ficou sabendo? A narrativa era que ele estava vindo para o São Paulo totalmente contra as vontades do Rogério Ceni. O Rogério Ceni deu até uma pincelada sobre isso, mas pegaram o que o Rogério Ceni falou e transformaram no Megazord do capeta. Deu a entender que o Rogério Ceni ficou atravessado porque ele veio para o São Paulo. Mas será? Na coletiva, ele acabou desmentindo, deixou nas entrelinhas a verdade nua e crua. O vídeo... Minha saída do Bahia para o São Paulo, eu tenho que agradecer aqui muito à diretoria do São Paulo, à presidência, ao Rafinha, que eu tive um contato ali também, ao Rui, que foram, assim, os meus empresários também, que foram ali, assim, as pessoas que trabalharam bastante para fazer isso acontecer, né? Eu tive ali um mês e meio de muita ansiedade, querendo que acontecesse logo, mas nem sempre é assim tão fácil, né? Então, queria agradecer muito a eles que fizeram isso acontecer. Hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui. E é isso, com o Rogério eu sempre tive uma relação muito boa. Eu acho que ele sabe muito bem do que se fala quando o São Paulo te liga, né? Então, hoje eu me sinto muito feliz e orgulhoso de estar aqui e poder vestir essa camisa logo, logo. Pegou no pulo? Só para frisar. Com o Rogério sempre tive uma relação muito boa. Ele sabe muito bem o que você fala quando o São Paulo te liga. Me sinto muito feliz e orgulhoso de vestir essa camisa. Nossa, como o Rogério Ceni ficou chateado, né? Rapaz, no vídeo passado eu falei que tinha um dedo do Rogério Ceni nessa história aí. Mas pelo que eu vi, tem todos os dedos do Rogério e a palma da mão. O Rogério deu um empurrão no Cauli para vir para o São Paulo. Foi essa a conclusão que eu tirei. Eu não sei se você reparou, mas o Cauli é bem parecido com o Felipe Coutinho, né? E eu espero que tenha um pouco de Felipe Coutinho no futebol dele também. Seria interessante. Felipe Coutinho chuta, passa e dribla com as duas pernas, sabe cobrar uma falta, e faz tempo que a gente não tem um batedor de falta no São Paulo. Tirando que sabe dar um passe, fazer um lançamento, sabe cobrar um pênalti com perfeição. De repente você até me questiona, falando, poxa, se ele fosse tão bom, ele não saía do Vasco. Só que ele não saiu do Vasco porque o Vasco quis. Ele não foi mandado embora. Ele que pediu as contas. Concordo que ele não estava vivendo um momento bom no Vasco, mas o Vasco não estava vivendo um momento bom. E uma coisa puxa a outra. E ele não saiu porque ele é um covarde, porque ele arregou. Ele saiu porque ele recebia as ofensas da torcida que o tinha como ídolo.
E ele era o para-raio das ofensas. E no Vasco ele carregava mais animais do que o Noé carregou na arca. E agora está aí livre, leve e solto no mercado, e eu estou vendo várias publicações de São Paulinos varrendo a internet, pedindo para o Macis trazer o Coutinho para o São Paulo. Afinal de contas, é uma oportunidade de mercado. Só que esse pessoal não sabe que o Coutinho recebia no Vasco R$ 1.700.000 por mês, mais bônus por metas. Na minha opinião, não dá para você trazer um Coutinho para o São Paulo com esse salário e essa carga toda, tendo um Lucas no plantel ganhando R$ 1.800.000. E o São Paulo ainda nem conseguiu rescindir o contrato com o Oscar, que já parou de jogar. Ele optou por se aposentar por causa daquele problema no coração, só que ele quer receber as luvas correspondentes até o final do contrato dele. É uma palhaçada sem fim esse tal de Oscar. Ferrou o São Paulo na entrada, ferrou o São Paulo na saída, e é perigoso voltar como presidente para terminar de quebrar e pedir música no Fantástico. Então é isso, não tem como você trazer o Coutinho. Você acha que ele vai chegar no São Paulo recebendo menos do que ele recebe no Vasco? Momento opinião impopular. Eu trocaria o Lucas Moura pelo Coutinho. Mas se de repente, por um acaso, você for fã do Lucas Moura e ficou bravo comigo, calma, porque a diretoria do São Paulo pensa diferente de mim. Saiu uma informação que o São Paulo decide e vai abrir conversas por renovações de Lucas e Caleri. Do Caleri eu concordo, agora do Lucas Moura eu tenho um pé atrás. É interessante a diretoria do São Paulo observar como o Lucas vai se comportar nessa temporada, porque as duas últimas dele no São Paulo, ele não conseguiu retribuir aquilo que ele ganha, mas nem perto. Se ele recebesse um salário de 200 mil, já seria um salário, um baita de um salário para um cara que vive na enfermaria. Mas se de repente ele não se lesionar mais, mesmo assim o São Paulo precisa diminuir o salário dele e colocar ali um contrato de produtividade. Eu acho mais justo. Acredito que não vai ter nenhuma objeção por parte do Lucas Moura, afinal de contas, ele gosta de jogar futebol, ele ama o São Paulo, é o clube do coração dele, e ele entende o momento que o São Paulo está passando. Então é só a diretoria fazer a proposta e ele vai assinar. O Caleri eu tenho certeza que vai entender. Então é isso. Deixa aqui embaixo a sua opinião, não esqueça o like. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vasco da Gama, Sozinha, ex-jogador, atual, veio pra passar tempo, foi hostilizado e ofendido. Merecia passar por isso? Cara, isso é tá jogando mal? O que acontece? Ô, Gil, isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Todo mundo. Não jogou bem, a torcida vaiou. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, se eu tivesse que falar alguma coisa pro Coutinho, o time do Vasco é ruim. O time do Vasco é fraco, pô. Pô, e tem uma forma de jogar peculiar do Diniz, né? Aonde você não guarda a posição, onde ele tem que pegar a bola no pé do zagueiro e sair lá na frente. Mas o time famoso do Vasco... assobiar chupacana. Ele tava bem? Não. Primeiro ponto, né? Porque se o time ajuda? Não, também. Mas ele tá tendo ajudava com o Rian, né? Quando o Rian tava, né? Quando o Rian tava, ajudava. Saiu. Aí saiu, ficou tudo nas costas dele. Mas ele tava tendo uma treta com o Diniz? Não com o Diniz. Não tava tendo, mas teve. O torcedor começou a pegar no pé dele alguns jogos, né? E que é uma coisa mais normal do mundo, pô. Aqui, quantas vezes torcida do Corinthians, você falou aqui num clássico contra o Palmeiras, você tava pegando no seu pé que você fez o gol de falta. Então isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Agora, o Coutinho é um cara que já tem a vida estabilizada, falou ali que ele ama o clube, não veio só por causa de dinheiro, porque é um cara que ganhou bastante dinheiro na Europa e com razão, né? Porque jogou muita bola. Agora, o Vasco não ajudou, não. Ajudava quando, como a Assunção falou, quando tinha o Rian era uma coisa. Aí quando saiu o Rian e ainda com o Diniz lá, pelo amor de Deus, o time do Diniz é kamikaze, pô. O time do Diniz é loucura, pô. Pô, é kamikaze. Você não fez nada mesmo! Você não tá fazendo nada! Pô. Vai lá jogar! Pô, Seu perninha. Seu perninha, mascaradinho! Pô. Ele ganhou a Libertadores do Fluminense com esse esquema aí, né? Mas uma vez. Tinha jogador, né? Mas tinha jogador bom. Também disputou os 30 campeonatos. Pô, disputou 430, pô, tá maluco, pô. É igual o Assunção. O Assunção fala que bate na sinuca, beleza, joga 15 fichas, ganha uma nega de 3, tá ótimo. Você viu? A prova tá ali, ó. Mas o Coutinho, Marcelo? Ele foge do assunto. É porque já que você Mas assim, eu queria só dizer um negócio pro Coutinho. Coutinho, Morumbi, as portas do São Paulo estão abertas pra você, tá aqui, fala pra ele. Não, porque Mas como vocês vão pagar ele? Dá um tempo, Como vocês vão mano. pagar ele? Não. Como vai Mano, pagar? fica na sua escroto. Cara, é caro, pô. Ó, 1,5 milhão. Caralho! Pô, deu choque em mim também. Filho do Que cabrunco. pariu, rapariga do zóio torto. Por que não vai meter o dedo, dar um choque no teu boga? Ô, Tá só o Pikachu aí. Não tocar em você, não. Olha o copo de leite ali, ó. Olha lá, semi-desnatado. Olha pra ele lá, ó. Coutinho! E assim, isso. Filho do cabrunco. Calma. 3, 2, 1. Coutinho! Filho do cabrunco. É Fi, né? Fi. Fi! Filho do cabrunco, não é filho de Felipe, não. É filho do cabrunco. Filho da peste. Filho do cabrunco serena. Morumbi tá de portas abertas pra você, tá? Estamos precisando de um camisa... ia falar 10, mas a 10 tá com o Luciano.
Deve estar com o seu ídolo, irmão. Não, Como? Que meu isso não. aí, corpinho? K20, joga K20. Felipe Coutinho com K20. É, 2 vezes 10, né? É, dá 20 pra ele. Fala que você tá dando a 20 pra ele, vai. Não, vou dar camisa 20 Dá a camisa pra 20 ele. pra ele. Isso, dá Pode camisa. ser, ô, mano. Dá pra 20, é Sai desse maluco? corpo, Marcelinho. Não. Coutinho, Dá 0-1. ó, escolhe a camisa, irmão. Isso. Escolhe a camisa e vem, você é feliz. 9+1. É. Escolhe a camisa e só vem, a gente tá esperando. Olha só, você não vai ter mais esses pés de rato pra jogar no Vasco, né? Você vai ter Caleri, que você tocou nele é gol. Lucy Gol, é só gente faz Cedric, gol. vai jogar com não, o Cedric. Cedric não tem- Vai jogar com o Cedric. Ferrarese. Estão falando de Ô, mano, jogador. o corpinho é aquele cara. O corpinho é aquele cara. Você Não, vai comprar um carro, não, você leva ele. Eu falei, ei, mas não, o amortecedor dele vocês é estão parecendo- é PVA? Não, não. Tá aprendendo com quem? Tá Vocês aprendendo com estão quem? parecendo eu abrindo aplicativo de carro e colocando lá BMW, Mercedes, Audi. Não tenho dinheiro pra comprar, filho. Deixa eu não falar, consegue. vocês pagaram Para. 1 milhão, vocês comparam um Bilal. Não, aí não. Vocês trouxeram um Bilal que não joga, pô. Essa porra desse Vocês Bilal trouxeram tá o sempre Bilal pra aqui no baixo. mundo, otário. É, um monte de Bilal. Vasco da Gama, Sozinha, ex-jogador, atual, veio pra passar tempo, foi hostilizado e ofendido. Merecia passar por isso? Cara, isso é tá normal. jogando mal? O que Ô, acontece? Gil, isso é a coisa mais normal do mundo, cara. Todo mundo. Não todo jogou cara... bem, a torcida vaiou. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, se eu tivesse que falar alguma coisa pro Coutinho, o time do Vasco é ruim. O time do Vasco é fraco, pô. Pô, e tem uma forma de jogar peculiar do Diniz, né? Aonde você não guarda a posição, onde ele tem que pegar a bola no pé do zagueiro e sair lá na frente. É, mas o time Famoso do Vasco... assobiar chupacana. É, ele tava bem? Não. Primeiro ponto, né? Porque se O time tivesse... ajuda? Não, também. Ajudava, Mas com, ele tá tendo uma ajudava com o rincha? Rian, né? Quando o Rian tava, né? É, quando o Rian tava, ajudava. saiu. Aí saiu, ficou tudo nas costas dele. Mas ele tava tendo uma treta com o Diniz? Não com o Diniz. Não tava tendo, mas teve. O torcedor começou a pegar no pé dele em alguns jogos, né? E que é uma coisa mais normal do mundo, pô. Tá aqui quantas vezes torcida do Corinthians... Ele faz tudo certo. Ele arranca, ele dribla, ele humilha o adversário, imprime velocidade, acelera o jogo. E aí, na hora de tirar o 10, ele sempre faz a pior escolha. É impressionante, cara. A torcida critica, além das decisões ruins, as finalizações pífias, ridículas e que beira o infantil ali de Ferreirinha, que sempre buscando o ângulo do goleiro lá, chapada, e sempre vai a bola pra lua, né? Ele tava bem fazendo isso no ano passado, né? Mas nesse ano não acertou nenhuma. Enfim, o Ferreirinha tem lampejos espetaculares, mas não consegue uma constância, né? Uma sequência de bons jogos. Apesar de tudo isso, ele ainda desperta o interesse de clubes europeus, como o Besiktas e o Trabzonspor, eu acho que assim se pronuncia. Propostas por ele deve chegar no meio do ano. Com Luca e TT à disposição ali surgindo, não seria melhor oportunizar ainda mais esses moleques ao invés de insistir tanto em Ferreirinha e Tapia, por exemplo? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. E o Alisson não vai ficar no São Paulo, tá? Está praticamente definido já. Tanto que o São Paulo já mandou os empresários dele procurar ali um novo clube pra ele, né? Uma nova casa pro jogador. Ele teve uma negociação frustrada com o Corinthians recentemente, né? Que deu o que falar, inclusive, que fez com que ele ficasse escanteado ainda mais no São Paulo. Foi alvo também do Santos, mas priorizavam uma ida pra Major League Soccer dos Estados Unidos. Também foi especulado em Vasco e mais recentemente no Fluminense. Agora surge uma nova atualização sobre o futuro de Alisson. Segundo o Gui Panadá, lá no programa da Rede TV, que eu nem conheço, inclusive, o Alisson vai voltar a negociar com o Corinthians. É isso mesmo. O comentarista afirma que esse é um novo pedido de Dorival Júnior. Isso acontece mesmo após a chegada de Alan do Flamengo e um jogador lá que é o Memphis Depay que indicou. Veja só o que disse o comentarista nesse programa da Rede TV, da grande Rede TV, veja. Bomba, eu tenho a bomba. Tem a bomba. É do Alisson? É do Alisson. É do Corinthians? É do Alisson, é do Alisson. Cara, A bomba do Guipa vem aí. informação que chegou pra mim é que o Alisson não vai permanecer no São Paulo. Ele não quer... Calma, jumento! Tá insustentável, ele não fica no São Paulo. Vai negociar, o São Paulo vai negociar o atleta. E o Dorival Júnior, até depois por conta da situação do Zacaria e tal, ele conversou com a diretoria e falou, ó, vamos atrás do Alisson de novo, a gente precisa desse atleta. Então a informação que eu tenho é que vai ter de novo a negociação envolvendo Corinthians e Alisson, para que o Alisson vá jogar no Corinthians. A informação que eu tenho é essa, Corinthians vai pra cima do Alisson de novo, a pedido do Dorival Júnior. Pô, mas agora chegou o Alan. Ei, Fefó, não é muito cara pro mesmo setor do campo? É, vai ter bastante gente pro setor de campo, né? O Bidon tá vendido aí, os caras não querem Não, falar. não, Bidon eu acho que não sai agora, não. Seca seu time, aquele time lá com goteira. O Bidon sai talvez no meio do ano, né? Talvez seja uma preparação, o Alisson chegando pro lugar do Bidon pra jogar um pouquinho mais à frente no meio do ano. Bom, vale ressaltar que o Corinthians acabou de rescindir o contrato com o Martínez, né? O José Martínez. Então, pode ser que o Alisson possa retomar as negociações visando ali a saída do Martínez para uma reposição, tá, rapaziada? Será que realmente vai acontecer de o Alisson voltar a negociar com o rival sem cor? O Corinthians, naquela negociação que foi finalizada, etc., afirma que tinha dinheiro sim pra acertar a contratação, mas que não valeria tanto ali o custo, né? Não seria um bom
custo-benefício pro clube e por conta disso encerrou as negociações, tá? Agora, com a saída do Martínez, que vai gerar uma economia de 7 milhões de reais aos cofres do rival sem cor, será que eles vão voltar atrás e buscar novamente a contratação do Alisson? Vamos aguardar. Até agora, só informação do Guipa, tá? Bom, fato é que o Alisson segue treinando no São Paulo, no CT da Barra Funda, tá? Mas não foi relacionado pra nenhum jogo desde que voltou a treinar com o elenco normalmente, tá? Se vai pro Vasco, pro Corinthians, pro Fluminense, pro Santos, pro Major League Soccer, pro Raio que o parta, não interessa. O que eu sei, rapaziada, é que dificilmente o Alisson vai jogar no São Paulo novamente. Isso praticamente está descartado, tá? Pois o São Paulo praticamente já fechou o elenco aí pra temporada, pelo menos pra esse primeiro semestre do ano, né? O Hernan Crespo até afirmou que o clube vai trazer mais reforço, não parou no Cauli. Ele não citou posição, muito menos nome de jogadores que possam reforçar o clube do Morumbi, mas as informações apontam que o São Paulo está interessado em mais meio-campistas, é isso mesmo. Ontem começou um burburinho surreal, o ápice da loucura. Estão falando de Felipe Coutinho no São Paulo, mais do que bizarro, né? Falam de Coutinho mesmo após a chegada do Cauli, né? Impressionante. O Cauli, que o Crespo, segundo o Crespo, é o seguinte, abre aspas, é o meia que não temos, fecha aspas, ou seja, o meia que a gente não tem já chegou, ou que a gente não tinha, já chegou, é o Cauli e não Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tá rescindindo seu contrato com o Vasco, até colocou um comunicado em suas redes sociais, tá? O meia vai ficar livre no mercado para assinar de graça com qualquer clube, tá? Apesar disso, São Paulo sabe de todas as dificuldades, né? E praticamente descarta um negócio. Até por isso, sequer se movimentou em direção ao jogador. No Vasco, o Coutinho recebia cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Aí você fala assim, tá, mas o São Paulo pagava mais ou menos isso pra ter o Oscar, e o Oscar foi embora. Por que não a Superbet de lá do São Paulo a trazer o Felipe Coutinho? Tudo bem, você tem esse ponto, esse ponto, ele é válido. Agora, vale a pena trazer o Felipe Coutinho, gente? Sério mesmo? Vale a pena insistir, investir no Felipe Coutinho? Eu acho que não vale a pena não, cara. Eu acho um jogador muito talentoso, mas eu não investiria não. Iria atrás, com o salário que o Oscar ganhava, dá pro São Paulo contratar mais uns 2, 3 jogadores ali pra compor o elenco e ficar um elenco da hora, tranquilão, pra sequência da temporada. Não precisa trazer estrela. Já não aprendeu com o Daniel Alves, não aprendeu com o Rames Rodrigues, pelo amor de Deus, cara. Eu não sei de onde tiraram esse negócio de Felipe Coutinho no São Paulo, tá? E muito menos porque a pergunta, né, pra torcida se aceitaria ou se não aceitaria, até porque não tem absolutamente nada, né? Coutinho deve jogar na Major League Soccer dos Estados Unidos, tem boas ofertas de lá, tá? O nome de Coutinho foi citado por algumas páginas da mídia alternativa do Tricolor, sinceramente, o porquê eu não sei, tá? Mas tive que vir aqui deixar bem claro que não tem absolutamente nada antes que comece mais e mais e mais especulações, antes que comece a crescer, é melhor cortar o mal pela raiz, né? Então antes que as especulações ganhem corpo, não tem nada de Felipe Coutinho no São Paulo, beleza? Obrigado por ficar... Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo acabou de comprar mais um centroavante, mais um reforço pro Crespo, fora que nós já temos outro reforço já anunciado pra jogar agora. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá porque tem muita mudança, muita coisa acontecendo agora no São Paulo e eu vou contar tudo aqui. Vambora, sem enrolação, chega pra cá porque tem muita coisa pra falar. O São Paulo ali meio que abriu um treino, né? Meio que deu, abriu realmente um pouquinho parte do treino e informou várias situações de vários atletas, de vários jogadores. Temos excelentes notícias envolvendo o André Silva, que fez, né, um aquecimento ali com a galera e depois voltou para cuidar da sua parte física. Então é uma excelente notícia nós termos o André Silva retornando. Daqui a pouco o Crespo podendo contar com o André Silva. Percebemos uma grande falta de técnica, né? Uma questão técnica no Tapia. Muito esforço do jogador, um jogador muito aguerrido, um cara que veste a camisa e não faz mais do que obrigação, mas o Tapia, infelizmente, em vários momentos ele acaba falhando tecnicamente. Ele tá ajudando o São Paulo em alguns momentos? Está, mas tem alguns gols, alguns lances que ele perde ali que são realmente ruins. Ele já fez gols importantes com a camisa do São Paulo Futebol Clube, gols importantes em clássico, mas dá pra perceber, dá pra entender que o André Silva é um jogador, um centroavante, né, melhor que o Tapia, com mais recursos. Então é importantíssimo o São Paulo, que agora, né, que vai acabar a pré-temporada completamente, que o São Paulo nem teve pré-temporada pela situação do time, do contexto todo, e é justo o São Paulo não ter pré-temporada. Infelizmente, né, o São Paulo tá um clube que acorda, que amanhece, né, todos os dias pra resgatar todo o moral, pra resgatar os títulos, o bom futebol, o bom time, o elenco, tudo, todos os dias o São Paulo acorda pra... Então, infelizmente o São Paulo não pôde, os atletas, os jogadores não puderam descansar igual a alguns outros clubes, né? Tem vários outros clubes também que a pressão, é claro, é muito grande e pelo investimento ser maior, a pressão foi maior ainda no São Paulo, mas também tiveram folgas pra descansar. O São Paulo não. O São Paulo teve que jogar a maioria dos jogos com força total, com todo o time, pela situação, pelo momento que vive. Então, neste caso, como o São Paulo terá que enfrentar todas as finais, com esse começo do Brasileiro também em janeiro, né? Como o São Paulo vai ter que jogar todos os jogos finais, é muito melhor nós temos um jogador ali disponível, né? Como o André Silva,
do que o Tapia para entrar de forma emergente no lugar do Caleri, por exemplo, né? Caleri não pôde jogar, aconteceu alguma coisa, tem o André Silva ali que é um jogador mais técnico, que tem um futebol mais forte, melhor que o Tapia. Mas isso é muito bom, uma notícia muito boa, porque além de tudo, São Paulo vive um momento histórico, né? Em que vinha de um departamento horroroso, um departamento médico péssimo, departamento médico, né? Que demorava demais para recuperar, e o São Paulo finalmente está com o DM, né? O departamento médico quase que vazio, de forma inédita desses últimos anos pra cá. Galera, Cauli treinou normalmente, já está no bid, está anunciado de forma oficial, já tá no bid. Tudo regularizado. Reforço simplesmente espetacular. Um cracaço, joga demais. Cauli joga demais. É um cara que nós precisávamos. Agora ele vai dividir um pouco de tarefas com o Lucas Moura. Enriquece demais o elenco de São Paulo. Grande expectativa para o Cauli jogar de segundo volante, meio atacante, várias posições, porque ele é muito bom tecnicamente falando e pode jogar em vários setores do campo, né? Crespo vai precisar adaptar o Cauli, mas de novo, esse cara ele enriquece demais o elenco de São Paulo. Não acredito que o Cauli entre jogando titular, né? Chegue sendo titular, mas muito provavelmente será titular pelo futebol que nós conhecemos do Cauli. Pode ser que o Crespo faça uma composição do meio de campo pro ataque, envolvendo Marcos Antônio, Danielzinho e Cauli, junto com o Lucas Moura, Luciano e Caleri. Pode ser que ele faça uma formatação nesse sentido. A ideia, a história é que São Paulo tem muito, finalmente, né? São Paulo tem muitos bons jogadores para diversas posições. DJ com o Ferreirinha e as pontas. Já vou chegar nas pontas. Mas o Crespo não usa, né? Perdão, gente. O Crespo ele não utiliza muito. Mesmo quando ele joga com pontas, mesmo às vezes quando ele joga com o Ferreirinha, ou entra com o Ferreirinha, entra depois do Ferreirinha, ou o Luca, não tem grandes destaques, muito pela forma como o Crespo joga. Ele coloca os laterais sempre de ala. Até mesmo com 2 zagueiros, o Crespo sempre jogou bastante com 3 zagueiros, mas até mesmo com 2 zagueiros, ele seja com qualquer lateral que for, bem avançado. Então ele jogava com o Mike muito avançado na direita, agora tá jogando com o Lucas Ramon bem avançado, claro. O Lucas Ramon inclusive já fez um gol mostrando uma habilidade imensa também. Joga com o Enzo Dias como mais um atacante, né? Mais um cara ali de muita força, de muita chegada, dando assistências, né? De cruzamento principalmente. E o Wendel também quando joga. Então, os titulares hoje, acredito ser, claro, o Enzo Dias é titular, mas eu acredito que o Lucas Ramon também já tá roubando essa vaga no time principal do São Paulo. O Crespo, ele não joga muito com pontas, ele joga mais com esses laterais alas, os laterais de apoio. Ele centraliza ali Lucas e Luciano ele centraliza mesmo. O Lucas mais pra trás, o Luciano agora mais pra frente, ainda bem também. Então ele centraliza junto com o Caleri, Marcos Antônio e Danielzinho fluindo com os laterais bem alas, como se fossem pontas, né? Então o Crespo não utiliza muitos pontas. Então uma certa posição que nós podemos encarar como defasada no São Paulo, o Crespo ele não utiliza muito, ele não utiliza tantos pontos, talvez porque não tenha jogadores de grande expressão da ponta no elenco do São Paulo, pode ser, mas ele tem aí um time muito, muito forte e muito competitivo pra montar, e eu estou considerando peças que hoje não são principais. O Cauli pode vir a ser um jogador principal? Claro que pode, por toda a qualidade, por todo o nível técnico, mas o André Silva, muito difícil ele roubar a posição do Caleri, e são peças importantes falando em nível de elenco. E aí, pra continuar toda essa conversa, agora que o Cauli finalmente chegou no São Paulo, e eu particularmente estou muito ansioso pra vê-lo, nós temos retornos de Arboleda e Bobadilha também, que ficam à disposição do Crespo. Arboleda teve toda aquela polêmica que eu expliquei pra vocês aqui, tudo, que não foi nada, ele foi liberado, independente de onde apareceu, de onde ele foi, estava tudo combinado, estava tudo acordado com o São Paulo. Aí, tudo bem. Né, o cara ele combinou uma data pra resolver problemas, é óbvio que o cara pode sair de casa, pode sair do hotel, de qualquer lugar que ele esteja. Ele apareceu num evento, num restaurante independente. O cara ele combinou com a diretoria que ele iria tirar uns dias pra resolver alguns problemas dele. Então não tem o que falar dessa vez em relação ao Arboleda, pelo menos na minha opinião. Tá tudo certinho, pingos nos is. O cara pega e pede dias, foi tudo público, tudo informado, tudo falado. A diretoria liberou o cara. Aonde quer que ele apareça, tá combinado com a diretoria de São Paulo. O que ele tá fazendo não importa aonde ele aparece. Ele tem que ficar resolvendo o problema. Digamos que o tempo que ele ficou fora, ele tem que ficar o tempo inteiro recluso, não pode aparecer em lugar nenhum. Não. A Arboleda dessa vez tá tranquilo, pra mim, sem polêmica em relação a isso. E volta, né? A Arboleda é engraçado isso. Pra mim hoje, jogando com 2 zagueiros, pra mim seria Arboleda e Sabino. Eu sei que isso divide muitas opiniões, mas de novo, Crespo tem uma dor de cabeça excelente quando envolve Alan Franco, né? O Ferrarese pra mim está numa má fase, mas é jogador nosso. Tem o Tolói, que pra mim é fraco, né? Tolói e o Dória, que nós temos que entender ainda, né? O que é isso aí. Mas pra mim hoje,
inacreditável, né, o que eu vou falar. Pra mim, hoje, o melhor zagueiro do São Paulo é o Sabino. Eu acho ele melhor que o Arboleda na carreira? Nunca. Mas a fase do Sabino hoje é impressionante. Eu tentaria uma composição de Sabino com Arboleda jogando com 2 zagueiros. Claro que nunca desconsiderando o Alan Franco, porque também é um baita zagueiro. De novo, né? O Crespo tem uma dor de cabeça excelente em relação à zaga. E tem que. E se ele for jogar com 3 zagueiros, que ele pode perfeitamente entrar em qualquer partida com 3 zagueiros, porque é uma tática que ele gosta muito, ele pode colocar o Arboleda, Alan Franco e Sabino, né? Caso todos estejam ali prontos pra jogar. Então o São Paulo monta também uma zaga fortíssima, nível futebol brasileiro. E o Bobadilla retorna. Aqui é uma das principais, né? Bobadilla, ele é um dos titulares do Crespo hoje. Não sei se ele é o mais qualificado, a gente vê muito pela opção técnica. Pablo Maia vem numa fase muito ruim, deu uma melhorada contra a Ponte, mas o Pablo Maia, ele está muito ruim porque eu conheço o futebol do Pablo Maia. Eu sei o que o Pablo Maia joga. Galera, São Paulo avança com a Unimed, né? O Unimed vai pra Barra, muito provavelmente o São Paulo feche com a Unimed, novo patrocinador na barra da camisa. Tinha um outro patrocinador, a Blue, né? A Blue falam que era cerca de 12 milhões de reais, a Unimed 15 milhões de reais. Boa notícia, né? A Unimed, independente da empresa, da marca, não importa, né? A empresa e a marca importa, o patrocínio ser bom, a parceria, o patrocínio ser bom e rentável para o São Paulo Futebol Clube. Já vemos uma grande mudança estrutural no São Paulo, muito positiva, de uma gestão horrorosa, imunda, catastrófica que estava aí, né? E o Harry Macis fazendo o mínimo, já melhora demais a parte estrutural do São Paulo, né? Seja na valorização dos jogadores, isso que ele fez com o Marcos Antônio foi lindo, né? Foi lindo demais, essa valorizada que ele deu no Marcos Antônio, a renovação. E tem, além disso, dele melhorar essa parte estrutural do São Paulo, ele tem acertado nas renovações, né? Então o São Paulo tá para fechar com a Unimed por um valor maior que a antiga, né? Na mesma formatação ali da camisa, no mesmo espaço da camisa. Então isso pra mim é uma excelente notícia e é o que essa diretoria tá fazendo, tá melhorando aos poucos, né? O São Paulo meramente está interessada em ajudar o São Paulo e fazer um bom futebol para o São Paulo, melhorar o nível do time, seja em contratação de jogadores, em organização, estruturalmente, né? Com patrocínios, com os ativos, finalmente, né, galera? São caras que estão meramente olhando pro futebol, né? Galera, o São Paulo acaba de comprar Matheus Menezes do Sub-20, jogador que o São Paulo comprou ele do São José, acabou de comprar mais um centroavante pro Sub-20, jogador que daqui a pouco nós já podemos jogar no profissional do São Paulo. Então o São Paulo já reforça o Sub-20 com esse Matheus Menezes, destaque, bom centroavante, só que tem um outro jogador aí pedindo passagem que é o Paulinho. O Paulinho está se recuperando de lesão e o Paulinho, galera, é inacreditável o que joga esse Paulinho, então tem mais reforço ainda pro Crespo, de centroavante. Tem esse Paulinho. E aí não podemos esquecer do Rian Francisco, que é uma joia nossa que está pra estourar. Só que assim, gente, eu adoro o Rian. Eu acho que ele vai ser um crataço. Só que o que joga esse Paulinho não é brincadeira. O Paulinho é inacreditável o que eu vou falar aqui no bom sentido. Mas o Paulinho pode vir a ser melhor que o Rian Francisco ainda. E eu acho o Rian um craque, um exímio, um baita de um finalizador. Mas o Paulinho, com o pouco que nós vimos do Paulinho, assim, pouco no profissional, né, ainda não chegou direito, com o pouco que nós vimos, é um jogador que pode sim ser até mesmo melhor do que o Rian Francisco. Então ele reforça agora, o profissional do São Paulo já está se recuperando, e o São Paulo acabou de comprar esse Matheus Menezes do São José pro Sub-20, que também, que amanhã ou depois, ou daqui a pouco, pode sim reforçar o time principal do São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, eu vou ser